E a gente vai conversar sobre uma história da Bíblia aqui de forma mais direta e vamos aplicar um pouco das ferramentas que a gente conversou na semana passada. E depois a gente vai dividir em grupo e vocês vão falar sobre mulheres diferentes em cada grupo. Então, cada uma de nós vai conversar sobre uma mulher, vai propor para o grupo essa discussão e vocês vão trazer de volta e contar um pouquinho sobre como essa discussão atravessou cada uma de vocês. O nosso foco hoje é a luta por justiça. Se na semana passada a gente conversou de como a teologia feminista nos inspira na luta contra necroteologias, hoje nós vamos conversar sobre como essas mulheres, na Bíblia e também fora dela, estão o tempo inteiro lutando por justiça. E a história que a gente vai conversar hoje, quem me acompanha sabe que eu amo essa história. Não é uma história tranquila, também é um texto de terror, também está no Antigo Testamento. Aparentemente, essa semana eu me dediquei a textos de terror. Mas tudo bem, eu estou rindo disso porque na quinta-feira, Luciana estava lá, eu falei sobre Abraão. Depois a gente marca uma aula para falar de Abraão, se vocês quiserem. A gente pode pensar em outros projetos como esse, se de fato vocês gostarem e quiserem. E, como eu falei na semana passada, hoje nós vamos conversar novamente sobre um evento durante o reinado de Davi. Não é proposital, ou talvez seja, ou talvez eu não goste muito de Davi mais, e aí eu quero que vocês vejam quem ele realmente era. E eu já contei para vocês que Samuel é um texto mais crítico do reinado de Davi. Se você for ler outros textos, os textos escolhem esconder algumas partes desse reinado. Não é o caso de Samuel. Samuel conta essas coisas para gente. E aí eu vou ler para vocês algo que na minha Bíblia, hoje eu estou com uma outra versão, que é essa daqui. Vou botar mais para perto. Está desfocando, né? É Teb. É a mesma versão que eu usei na quinta-feira, Lu. Que é uma tradução ecumênica, então ela tem uma proposta de juntar pessoas de tradições diferentes para traduzir a Bíblia. E hoje eu estou usando essa versão. Na semana passada eu usei a da NVI. Eu gosto de trocar de versões. Inclusive, essa semana eu comprei uma Bíblia João Ferreira de Almeida, que eu nem gosto, mas só porque ela tinha espaço para você escrever do lado. Já viram essas Bíblias? Anote. Depois eu mostro para vocês. Mas eu achei legal que tinha espaço para escrever do lado. Eu sou uma pessoa que escreve muito enquanto estuda. E esse texto está lá em 2 Samuel 21. Então, quem quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 21. Vocês podem falar comigo. Eu quero uma Bíblia com autógrafo da Agnes, ó Deus. Ai, ai, a Bíblia de centavos com o meu autógrafo vai ficar até desvalorizada. Vocês podem acompanhar comigo. Então, quem tiver a Bíblia em casa, no celular ou na internet, né, joga lá, 2 Samuel 21. Na minha Bíblia chama de apêndices. Ou seja, algo quase como uma nota de rodapé. E vocês sabem que nota de rodapé a gente nem sempre lê. Então, nós vamos ler aqui uma nota de rodapé do reinado de Davi. Diz o seguinte o texto bíblico. Houve, no tempo de Davi, uma fome que durou 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, isso visa Saul e essa família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. O rei convocou os gibeonitas e lhes falou sobre isso. Os gibeonitas não faziam parte dos filhos de Israel, mas se ligavam aos remanescentes dos emoritas. Os filhos de Israel tinham se comprometido com eles mediante juramento. Saul, porém, no seu excesso de zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurara eliminá-los. Por isso disse Davi aos gibeonitas, que devo fazer por vós? Como eu posso fazer reparação para que abençoeis o patrimônio do Senhor? E eles lhe disseram, não temos com Saul e sua casa uma questão de prata ou de ouro, nem é o caso de fazer morrer qualquer um de Israel. O rei respondeu, farei por vós tudo o que disserdes. E eles disseram ao rei, o homem que pretendeu nos exterminar e que já nos acreditou eliminados de todo o território de Israel, que nos sejam entregues 7 de seus descendentes, e nós os esquartejaremos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. O rei respondeu, eu os entregarei.
Mas o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento pelo Senhor que existia entre eles, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. O rei tomou os 2 filhos que Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul, Harmonia e Mefibosete, e os 5 filhos que Mical, filho de Saul, dera a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os espartejaram sobre a montanha diante do Senhor. Os 7 sucumbiram juntos. Foram executados nos primeiros dias da colheita. Rispa, filha de Aia, tomou um saco e o estendeu sobre o rochedo desde o começo da colheita, até que a água do céu caiu sobre eles. Ela não permitiu às aves do céu pousarem sobre eles durante o dia, e nem os animais selvagens durante a noite. Informaram a Davi sobre o que fizera Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul. Davi foi buscar os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com os cidadãos de Abeste de Gileade, que os tinham roubado da praça de Batim, onde os filisteus o haviam pendurado no dia em que derrotaram Saul em Gilboa. Ele trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e recolheram os ossos dos supliciados. Enterraram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas na terra de Benjamim, em Selá, no seu túmulo de Quis, seu pai. Fizeram assim tudo o que o rei ordenara. Depois, Deus se mostrou propício ao país. Eu não sei quantos de vocês já conhecem essa história. Como eu falei para vocês, é uma história que eu gosto muito e que eu retorno com muita frequência, porque essa história me inspira. Alguém não está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Uhum. Estão me ouvindo. Então, o problema não é comigo, né? Okidoki. Por que eu gosto dessa história? Ela traz pra gente muitos elementos. Ela é uma história muito rica, tá? Primeiro, há uma fome no país. E aí, quando Davi consulta o Senhor ou o oráculo, tá? Tem versões que dizem o oráculo, tem versões que Davi consulta o Senhor, tem versão que diz que Davi consulta os sábios. Ele recebe uma resposta que ele entende ser de Deus, de que havia uma dívida de sangue entre o povo de Israel, a partir da sua figura de rei Saul, e um determinado povo, que são esses, os gibeonitas, ou gibeonitas. Cada Bíblia tem um jeito de escrever diferente. E isso é interessante, porque a primeira coisa que nos diz é que o pecado, ele é coletivo, certo? Toda vez que existe fome na terra de Israel, existe um sentido de que isso é uma ausência da bênção de Deus. Isso faz parte da teologia desse momento, certo? De alguma forma, a ausência de chuva, a ausência de alimento ou a escassez de alimento é como se o favor de Deus não estivesse presente ali naquela terra. Então, quando isso começa a acontecer, uma fome que dura 3 anos consecutivos, Davi entende que existe algo no divino infeliz com o povo de Israel. E aí, quando ele consulta, ele descobre sobre essa dívida de sangue de Saul. E aí ele conversa com esse povo, e esse povo pede, então, 7 descendentes de Saul. E aí Davi, a Bíblia fala para nós que ele poupa um dos filhos, um dos netos de Saul, que é o filho de Jonatas. A gente lembra da amizade de Davi com Jonatas, a gente lembra que Davi fez um juramento de amizade, a gente lembra que ele já poupou Mefibosete em outro momento, quando descobrem esse filho e ele fica com medo de... Adorei a amizade entre aspas. Ele fica com medo desse filho, fica com medo de Davi mandar matá-lo, porque ele é digamos assim, um descendente direto do rei. E aí Davi o acolhe no palácio. Novamente ele poupa esse filho e entrega 7 outras pessoas para pagar pelo pecado de Saul. E esses 7 são mortos de forma violenta no topo de um monte. E a Bíblia fala para nós que esse povo faz isso diante do Senhor, como se aquilo fosse um sacrifício aceitável. E esses corpos, eles são profanados. O que significa dizer que os corpos são profanados? Eles são deixados ali. Esse texto, a gente tem dificuldade de dizer quando ele é escrito.
Mas provavelmente esses eventos aconteceram antes da consolidação de Deuteronômio. Porque em Deuteronômio existe uma lei que diz pra gente que você não pode profanar um cadáver, nem do seu inimigo. Profanar um cadáver é um desrespeito ao próprio Deus, porque é um desrespeito à imagem e semelhança que aquele ser humano carregava em si. Isso é presente em vários povos da antiguidade, não só no povo de Israel. A gente vê isso, por exemplo, na Grécia Antiga, quando existe, por exemplo, o episódio que a gente chama de a fúria de Aquiles, é quando ele faz o quê? Ele profana o cadáver do rei, que eu esqueci o nome agora, o irmão lá do Paris, mas eu esqueci o nome dele. Whatever. Ele profana esse cadáver. E isso é algo que não é aceitável para os deuses, não é aceitável para a cultura. E aqui, novamente, a gente vê esses cadáveres sendo profanados. E aí, uma dessas mães, que é Rispa, ela é uma concubina, viúva de um rei morto. Heitor, obrigada, Daiane, ele mesmo. Ela é uma viúva de um rei morto e não existe nada pior do que você ser uma concubina viúva de um rei morto. De um rei mais do que morto, porque Saul não foi simplesmente assassinado. Saul foi destronado. A linhagem dele morre com ele, certo? E aí essa mulher, ela tá ali completamente à mercê do que Davi vai fazer. Se vai mandar matar as concubinas de Saul, se vai mandar matar as esposas. Essa mulher denuncia esse horror. Ela sobe esse monte, ela faz todo o ritual de luto, coloca um saco, sobe e fica ali, guardando aqueles corpos. Durante algum tempo. A Bíblia conta pra gente que ela está ali desde o início da colheita e fica lá até o final. Então, ela fica ali cerca de 3 meses, no mínimo, que é o tempo da colheita. E durante esse período, a Bíblia nos conta que ela afugenta os predadores para que esses corpos não sejam ainda mais profanados. Esses corpos já foram mortos, eles já foram esquartejados e foram deixados ali para apodrecer. Ela não olha para esses corpos e vê pessoas ruins. Ela olha para esses corpos e vê os seus filhos. E os filhos daquelas que estavam ali no palácio junto com ela. Talvez ela tenha visto aqueles meninos crescerem. Talvez ela tenha visto aqueles meninos ali, no entorno dela, naquela comunidade que as concubinas e as esposas formavam na corte do rei. E ela vê esses meninos sendo mortos pelo Estado, sem que eles tivessem feito nada que merecesse. Eles pagam aqui por um pecado que não é deles. Eles pagam aqui por um pecado que é do seu bisavô, do seu avô. Porque a maior parte deles é, na verdade, neto de Saul, e não filho. Porque os filhos, muitos morreram já na guerra. Então, esses netos de Saul pagam o pecado do seu pai de ter rompido um juramento com esse povo. E essa mulher, ela fica ali, denunciando com a sua voz, com seus atos. Eu fico pensando, já levantei essa bola em outros momentos e não vai ser a última vez que eu levanto, que essa mulher não tinha como ficar ali 3 meses sozinha. Eu tenho a impressão de que talvez ela tenha começado essa jornada sozinha. Mas no processo de ver ela desafiando a autoridade do rei, eu imagino que as pessoas em volta, nos povoados, tenham ouvido falar dela e levassem comida e ajudassem ela de alguma forma. Como é que ela ia ficar ali sem comer? Como é que ela ia ficar lá esse tempo todo protegendo esses filhos? Será que vinha alguém de vez em quando e dizia, dorme um pouco enquanto eu cuido aqui dessas crianças? Porque ela olhava para esses meninos e ela via crianças. E a gente pode voltar para Davi. Quando Davi pergunta, consulta a Deus, Deus fala que existe uma dívida. Deus fala que existe algo que foi, uma aliança que foi rompida. E é por isso que esse povo está sofrendo com a fome. Mas ele em nenhum momento diz
que alguém tem que pagar essa dívida com a morte. Em nenhum momento Deus pede a Davi que mate os descendentes de Saul. Por que ele aceita isso com tanta tranquilidade? Será que ele viu nessa oportunidade uma chance de matar os sucessores que poderiam vir a reivindicar o trono por direito, por serem descendentes do rei? Será que ele olha para isso e vê uma chance de cortar o mal pela raiz e acabar com a descendência de Saul? Não sei. Sei que ele poderia ter dito que não. Ele poderia ter dito, não, nós não vamos resolver as coisas dessa forma, vamos resolver de outro jeito. Não, nós não vamos resolver essa dívida deste jeito. Nós vamos encontrar um outro caminho. Eu não vou entregar ninguém inocente para morrer por um pecado que não é dele. Mas Davi não faz isso. Davi entrega, permite que esses corpos sejam profanados. E é preciso a voz de uma mulher, dessa mãe, que fica lá até o momento em que essa história chega no ouvido do rei. Eu fico imaginando quanto essa história rodou até chegar no ouvido do rei. O quanto essa história circulou de boca em boca. Tem uma mulher no alto da montanha. Tem uma mulher no alto da montanha que não permite que os seus filhos tenham seus corpos ainda mais profanados. Tem uma mulher no alto da montanha lutando por justiça, clamando por justiça, até o momento que isso chega no trono do rei. E o rei ouve. Lembra que eu falei na semana passada que quando as mulheres falam, cura acontece? O rei ouve. E mais do que ouvir, o rei se inclina. O poder de Davi se curva ao clamor de justiça de uma mulher. O poder de Davi se curva para entender que ele tinha feito errado. E aí, não contente em dar um enterro digno para aqueles meninos que morreram injustamente, ele vai fazer o que ele já devia ter feito. Ele vai buscar os ossos daqueles que são seus semelhantes. Saul tinha sido como um pai para Davi. Saul era sogro de Davi. Jonatas era o seu melhor amigo. No mínimo, se não fosse ainda outras coisas, mas no mínimo era o seu melhor amigo. Ele olha para Jonatas e ele diz, a minha alma está ligada com a sua. Como é que ele deixou o corpo de Jonatas lá? É ali, por causa da voz dessa mulher, que Davi se entende, que Davi se curva. E eu ouso dizer, e não estou sozinha nisso, posso mandar para vocês os artigos que defendem isso, que a lei também se curva diante dessa mulher. Porque quando o Deuteronômio é escrito, existe uma cláusula que fala justamente sobre a profanação do cadáver. E o Deuteronômio é escrito posterior a essa história. Então, a probabilidade dessa história ter inspirado o Deuteronômio, ter inspirado essa lei, é altíssima. Então, talvez essa mulher tenha inspirado não só a lei de Deuteronômio, mas quando a gente chega lá em Ezequiel 18, quando o profeta fala, nunca mais um filho pagará pelo pecado do seu pai ou do seu avô. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Será que ele não tinha essa história na cabeça? Será que ele não lembrava desse clamor dessa mulher que sobe um monte num luto santo para, de alguma forma, produzir um pouco de justiça? E aí, se a gente pensa desse jeito, a gente está olhando para uma mulher que, com a sua voz, no seu lugar de vulnerabilidade profunda, de mãe, que está chorando a morte dos seus filhos inocentes, a partir dela, todo um sistema se movimenta. Vocês já ouviram a frase, que, se eu não me engano, é da Bell Hooks, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela? Angela Davis. Não vou lembrar se é da Bell Hooks ou da Angela Davis. Se alguém lembrar de quem é essa frase, coloca no chat. Angela Davis. Obrigada. Angela Davis. Todo mundo se movimenta. A rede de apoio se movimenta. Alguém colocou essa palavra aí no chat. Essa mulher não tinha como sobreviver sozinha durante 3 meses. Ela se movimenta, as pessoas se movimentam e o rei se curva. O poder de Davi se curva diante da voz de uma mulher. Esse rei todo-poderoso que é colocado
ali o tempo inteiro, nesse lugar de o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, esse rei se curva diante da voz dessa mulher que denuncia o horror, que denuncia a matança do Estado. Alguém já colocou aí no chat, a história de Rispa é, sim, a história das mães e mulheres pretas que sofrem hoje nas periferias do Rio de Janeiro e de todo o país, lutando pela vida dos seus filhos. É a história da mãe do Miguel, que deixou seu filho por 2 minutos com a patroa e a patroa não viu e ele caiu do alto de um prédio. É a história da mãe de tantas meninas e meninos que são mortos pela polícia todos os dias numa violência autorizada pelo Estado. A história de Rispa é esperança para todos nós. É, de alguma forma, contar para a gente que esse clamor por justiça dessa mulher é capaz de produzir uma transformação sistêmica, de fazer a lei se curvar, de fazer um rei se curvar, de fazer um profeta dizer mais tarde: olha, não mais os filhos pagarão pelo pecado dos seus pais. Quando as mulheres falam, cura acontece. Quando as mulheres clamam por justiça, a sociedade se movimenta. Quando a gente olha para essa rede de apoio, quando essas mulheres se unem, outras tramas são construídas a partir delas. Uma outra história de Davi é redigida aqui. Eu gosto de pensar que uma coisa Davi tinha de bom, que era ouvir. E essa nota de rodapé da história de Davi nos conta que, de alguma forma, ele soube ouvir essa mulher. E tantas outras vezes ele não sabe. Tantas outras vezes ele não sabe como agir. E essa nota de rodapé nos conta uma outra história desse reinado de Davi. Certo? Esse grande rei, ele tem um outro lado. A gente aprende a olhar para esse herói como se ele fosse o grande herói da fé, que mata Golias. A gente tem tanta coisa contra ele, né? Semana passada a gente leu a história de Batseba, a gente pensou um pouco sobre esse horror de Batseba. Hoje a gente olha para essa história de Rispa e a gente vê o horror que o Estado é capaz de perpetrar quando religião e Estado andam juntos. E a voz de Rispa é essa voz de denúncia. Tem uma autora americana muito conhecida lá que fala sobre Rispa e ela chama de a mulher negra que sobe a montanha da injustiça para lutar por justiça. E ao lutar por justiça, ela alcança não a vida de volta dos seus filhos, porque isso não tinha mais o que fazer, mas o mínimo que poderia ser feito, que era dar a eles o mínimo de dignidade que a pessoa humana merece. Era romper com o padrão de abuso e de profanação dos corpos que tinha acontecido. Era, de alguma forma, devolver e permitir àquela mulher um luto humano, mais pacífico, em que ela não precisasse velar os corpos dos seus filhos para que não fossem devorados. Essa luta por justiça é a luta por justiça de tantas mulheres periféricas, marginalizadas, que nós vemos na história do Brasil. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre outras lutas por justiça de outras mulheres. E para isso, vou chamar a Bianca, que